Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 27. Esse texto, eu creio que, eu não sei qual é o caminho que o pastor Jaz vai tomar na mensagem dele, mas eu comecei a pensar nesse assunto e as coisas foram clareando, e a gente precisa entender a respeito das nossas decisões, do nosso comportamento, como homens naturais que somos, e homens espirituais que somos também. E esse texto, ele veio demonstrar algumas coisas para nós, ou mostrar algumas coisas para nós, a respeito de como Deus, Ele lida conosco, como Deus lida conosco. A gente até entende algumas coisas que aconteceram no passado, que serviram de exemplo, para que depois chegasse no livro de Deuteronômio, que começou a se formar as leis, os estatutos que Deus queria estabelecer para o seu povo. Aí já estava mais fácil, porque já estava escrito, mas antes não. Mas nesse tempo, e a gente é do tempo em que as coisas estão bem claras, bem definidas. Então, Deuteronômio capítulo 27, versículo do 11 ao 15, diz o texto, tem ali na tela, você pode acompanhar. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo dizendo: quando houverdes passado o Jordão, ou seja, eles não tinham passado ainda, eles ainda não tinham entrado na terra prometida, mas já havia uma ordem para que eles fizessem isso. Estes estarão sobre o monte Gerizim, para o abençoarem o povo. Então, quem vai estar no monte Gerizim? Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes estarão para amaldiçoar sobre o monte Ebal. Vão estar lá Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naphtali. E os levitas protestarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: sim, amém, concordamos. É isso que ele vai falar no texto. E o versículo 15: maldito o homem que, e esse que eu não vou falar sobre eles, tem 12 motivos de maldição, 12 motivos de maldição, que a gente não vai falar sobre ele aqui. Então o que estava acontecendo? O povo já estava avisado, e esta é uma noite que eu creio que Deus vai dar alguns avisos para cada um de nós. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, que é viva, ela é eficaz e ela faz aquilo que te apraz. Que esta manhã não seja diferente para nós, Senhor, que precisamos ouvir a tua voz e precisamos rever coisas na nossa vida. Nos ajude a entender isso, para que tenhamos uma vida plenamente abençoada por ti. Oramos e já te agradecemos em nome de Jesus, amém. Então o Senhor está orientando: olha, quando vocês atravessarem, vocês vão estar diante de dois montes, um vai ser da bênção e outro vai ser da maldição. O Senhor está orientando para que fale a respeito daquilo que o povo precisa entender, que o povo precisa ser orientado a fazer e a não fazer. No capítulo 28, aí ele como já estivesse no monte Gerizim, ele falou o seguinte: será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Aí ele começa a fazer uma série começa a relacionar uma série de bênçãos que virão sobre o povo, se ouvires a voz do Senhor. Então é uma questão condicional. A bênção vem, mas tem condição. Ele narrando várias bênçãos, eu coloquei algumas. Olha, bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ah, meu irmão, claro que é, todo mundo quer ouvir isso. Todo mundo quer ouvir que as bênçãos virão sobre ti, e é muito bom a gente ouvir isso. Uau, vem bênção sobre mim? Vem muita bênção sobre ti. 3,
6, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Como é bom ouvir isso. Bendito o fruto do teu ventre, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás em trás e bendito serás ao saíres. Que bom, o Senhor está me guardando. Então, tem muitas bem-aventuranças aí. Ele continua ainda no versículo 7, das bênçãos que provém do Senhor a respeito, se a gente der ouvido à voz dele. 7, o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti. Meu irmão, quem é que não quer ouvir isso? A gente quer ouvir isso. Estou livre do inimigo, não encoste em mim, não vem, não tem assalto, não tem. 8, o Senhor mandará que as bênçãos, eu não estou passando? Não estou, sim. Estamos no Monte Gerizim, né? Não, já passou, então vamos voltar. Tá. O Senhor entregará os teus inimigos, as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros e tudo que puseres a tua mão. Que bênção é essa, irmão? Onde você põe a tua mão é abençoado. Quem é que não quer isso? Se da tua mão tem um poder que Deus te otorgou para que você coloque as mãos, e o que você colocar as mãos seja abençoado. Isso é muito bom. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão um temor de ti. Olha, aquele ali é homem de Deus, não se mete com ele não. Eu acho que você já ouviu isso, que alguém, olha, não se mete com ele não, esse é homem de Deus, rapaz, quem se meteu com esse homem aí, não acabou bem. Olha o versículo 11, o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. Meu Deus, o que é isso? Muita bênção, muita bênção. O 12, você vai tomar emprestado de muita gente, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. A pior coisa que tem é você pegar dinheiro emprestado, irmão. É muito ruim, eu acho que cada um de nós aqui já passou por essa aventura, por algum momento na vida, por algumas circunstâncias. Ele fala que a bênção será tanta, que você empresta, mas não precisa pegar emprestado, e quem mais empresta, e nem conta mais com ele. Talvez alguns de nós aqui já emprestou e falou assim, é melhor esquecer, porque isso aí não vai voltar. É possível que muitos de nós já tenhamos passado por isso. Onde está a bênção? É porque aquele dinheiro não te fez falta, porque a bênção do Senhor está sobre a tua vida. Que bom, que por enquanto é amém, aleluia. Vamos nessa. 13, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Esse talvez seja o texto que o crente mais gosta. O Senhor vai te colocar por cabeça e não por cauda. Alguém quer ser cauda aqui? Não. O Senhor, eu sou cabeça. Oh, que coisa. É uma coisa muito boa demais, irmãos. Só estarás por cima, em cima e não de baixo. Isso é até perigoso, porque quando a gente fica muito em cima, aí começa a acontecer alguns problemas. É melhor às vezes a gente ficar aqui na nossa, não se sentir muito por cima. E ele continua dizendo, quando isso vai acontecer? Quando obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus. É sempre condicional. Há uma condição para que a bênção chegue. É condicional. E o versículo 14, e não te desviarás de todas as palavras que te ordeno hoje. Então, você não vai se afastar dessas palavras, de todas. Não mas eu tenho algumas, não tenho algumas, ou é tudo, ou é nada. A gente não anda com o Senhor com parte da Bíblia, ou com alguns ensinamentos da Bíblia, pelo menos aqueles que nos interessam. A Bíblia é para ser vivida na sua integralidade, é total, não tem não mais um porquê, não existe isso. Agora vamos para a parte chata, Deuteronômio 28, a partir do versículo 15, aí ele já está no Monte Ebal, aí o problema começa. Será porém, esse porém é doído, irmãos, esse porém, que se não deres
ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidar de fazer todos os seus mandamentos, seus estatutos, virão sobre todas estas maldições e te alcançarão. Aí ele vai listar. Meu irmão, é maldito para todo lado. É maldito para todo lado. Maldito. Você vai ser maldito no campo, você vai ser maldito na cidade, do seu cesto, a maçadeira. Maldito o fruto do teu ventre. Maldito serás ao entrares e saíres. Lá atrás já diz: bendito serás ao entrares e ao saíres. Agora diz: maldito serás ao entrares e ao saíres. Vai ficando muito estranho isso. Versículo 20: o Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição de tudo que puseres a tua mão. Antes eu botava a mão, era abençoado. Agora eu estou em desobediência, o que eu boto a mão é amaldiçoado. Para fazer até que seja destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. O Senhor está falando que essa pessoa que antes tinha uma bênção, agora está sob maldição porque ela deixou de obedecer ao Senhor, fazendo coisas que desagradam a Ele. Ele fala sobre pestilência, ele fala sobre doença, ele fala sobre os teus céus que estão sobre a tua cabeça serão como de bronze. É a oração que não passa do teto, não passa do teto. E o versículo 25: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Antes dos inimigos caem aos teus pés, agora você cai aos pés do inimigo. Por um caminho sairás contra eles e por 7 caminhos fugirás diante dele, e serás espalhado por todos os reinos da terra. Isso é uma palavra profética para o povo de Israel, a qual, se eles não obedecessem ao Senhor, seriam espalhados sobre a face da terra, e isto aconteceu. O judeu foi espalhado pela face da terra, não tanto pelo reino do norte, chamado Israel, mas mais pelo sul, chamado Judá, que acabaram se espalhando. Se espalham de novo quando Jerusalém é destruída, e o templo é destruído por general Tito no ano 70, depois de Cristo, evidentemente. Se espalharam sobre a face da terra, e as dominações vieram, eles foram se espalhando cada vez mais, e vão se encontrar apenas em 1948, quando volta a ser nação novamente. Isso é uma palavra profética. O tema dessa mensagem é este aí que vai aparecer para você. O aviso foi dado e as consequências já estão determinadas. Aviso não falta na nossa vida, não falta aviso na nossa vida, tanto na nossa vida civil, como os estatutos dos judeus tinham, da vida civil e da vida religiosa, como na vida religiosa, na vida espiritual. Se a gente observar, agora o que chama atenção, eu coloquei esse mapa porque justamente ali, já na região de Israel, a qual eles tomaram posse, existem 2 montes. Esse monte da esquerda é o Monte Gerizim, e esse da direita é o Monte Ebal. Monte da bênção, monte da maldição. O que me chamou a atenção? A gente tem vivido as bênçãos do Senhor, mas a distância para as maldições, para o erro, é muito pequena. A gente está vivendo a bênção, mas está olhando lá para o outro lado e está falando: eu não posso passar para aquele lado. Aquele lado traz consequências ruins. E quando você está desse lado, você olha para lá e fala: a bênção estava do outro lado, por que eu vim parar desse lado de cá? Então a gente quer falar justamente essas coisas nesta manhã, preparando o seu coração para que você vai ouvir oportunamente. Eu coloquei aqui para vocês a respeito de algumas coisas que Deus determinou, principalmente para o seu povo e para nós também. A Bíblia tem cerca de 8.000 promessas. 8.000 promessas, 5.000 no Antigo Testamento e 3.000 no Novo Testamento. É muita promessa, irmãos, é muita promessa. Tem muita gente que gosta daquelas
caixinhas, né? Nem sei se tem mais aquilo. Ainda tem? Ainda vende? Caixinha de promessa. Vou ver o que o Senhor vai falar comigo hoje. O Senhor te abençoará no teu levantar, no seu deitar. 1000 cairão à tua direita, 10.000, mas tu não serás abalado. Oh, meu irmão, que coisa boa a gente pegar a caixinha de promessa. Só que a regra do Senhor não funciona dessa forma. Pastor, mas o que a gente faz com as promessas, com as bênçãos? Guarda lá para você e faça com que elas nunca saiam da tua vida. É fácil? Nunca foi. Nunca foi fácil, irmão. Nunca foi fácil você ter a bênção e você é aquele time de futebol que ganha todo ano e ganha um título. Ganhou o primeiro ano, o segundo, o terceiro, no quarto. Aí tem hora que perde você. O problema não é ganhar. O problema é continuar em cima, manter o padrão em cima. É o nosso caso, irmãos. Porque o mais importante na nossa vida já aconteceu. Já entregamos a nossa vida para o Senhor. Amém? Já entregamos. Qual o problema agora? É manter. O problema agora é manter essa comunhão, é manter essa intimidade com Ele. Este é o problema. Este é o nosso grande desafio. Agora, há regras de comportamento que a gente precisa entender. Então, se tem 8.000 promessas, para o povo judeu, principalmente, tem muitas regras, 613 mandamentos entre Torá, entre princípios que eles estabeleceram. Eu já falei sobre isso com vocês aqui, 248 mandamentos positivos. Faça, não é uma alternativa, é mandamento, faça, você tem que fazer aquilo que o Senhor estabeleceu. E 365, como se fosse para o ano inteiro, não faça isso. O que a gente aprende com isso, queridos? Que a regra é clara, a gente não é pego de surpresa. Não, irmãos, ninguém é pego de surpresa na nossa caminhada com o Senhor, ninguém é pego de surpresa. Pastor, eu não esperava essa luta, eu não esperava essa dificuldade. O que está acontecendo? Normalmente, quando a gente tem problemas, a gente começa a focar no problema. Normalmente a gente faz isso. E a gente começa a focar naquilo que está causando o problema. A culpa é de alguém. O problema está aí, e você vive em cima disso. Poucas vezes a gente para e pensa da seguinte forma: por que eu cheguei a esse ponto? Qual foi a causa, qual foi a origem do problema de eu ter chegado até aqui? Por que eu cheguei aqui? Eu fiz o que tinha que fazer? Fiz. Eu não fiz aquilo, eu fiz aquilo que não era para fazer? Talvez eu tenha feito. E nesse sentido, a gente faz coisas e não percebe que vai ter consequência. Há coisas que a gente não buscou, não fez por onde, e elas vieram. As coisas vieram sobre nós. Mas por que isso? Não sei. O Senhor, aprove o Senhor que acontecesse, que eu passasse por isso. Por quê? Porque Ele tem um propósito. Mas eu não busquei isso. O problema é que na maioria das vezes nós buscamos o problema. A gente traz o problema para cima de nós e quer botar a culpa em alguém e falar como o pastor Érico falou assim: estou de mal com Deus. Está de mal com Deus, rapaz? Quem somos nós para dizermos que estamos de mal com Deus? Olha para dentro de nós, para ver onde começou o problema. Os avisos foram dados, sempre foram dados, e a gente tem alguns exemplos aqui na Bíblia, a começar por Adão e Eva, Gênesis 2, e o versículo 16 diz o seguinte: o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O aviso foi dado? Claramente o aviso foi dado. Não coma, porque se você comer, você vai morrer. Logo depois, o Senhor cria Eva, entrega a Eva para Adão, e fala para eles: olha, o jardim está aí à disposição de vocês, se divirtam, e se divertiram bastante, em todos os sentidos, na alimentação, no relacionamento, se divertiram para valer. Eu creio que se divertiram para valer, até que Satanás se apresenta para ela, e ela tinha conhecimento. Não, mas o Senhor não falou com Adão? Falou com Adão, mas ela tinha conhecimento, porque quando ele chega para ela: aí, você não quer comer da árvore lá do bem e do mal, do jardim, que está no centro do jardim? Não, porque o Senhor disse. Então ela sabia, o Senhor disse, porque o dia que dela comer, não é bem assim. Quantas vezes nós somos sugestionados a dizer: tem nada a ver. A gente passou uma fase aí isso não tem nada a ver, fizeram até uma música nesse sentido. Isso não tem nada, não é bem assim, você vai ser como Deus. E ela embarca nessa palavra, embarcando nessa palavra, ela leva para o Adão embarca nessa palavra, porque talvez fale assim: poxa, não acontece nada, a gente está aqui, está tão bom, a gente se diverte, creio que já tivesse muitos filhos, e não acontece nada, vamos experimentar coisa nova. Tem muita gente experimentando coisa nova, e que o retorno está difícil. Há coisas que você consegue reverter, tem coisas, decisões que você toma, que você consegue resolver, mas tem coisas que não tem volta, e esse não teve. Foram expulsos do paraíso. O Senhor falou para o homem, Adão significa homem, você agora vai suar para comer, você vai ter que trabalhar. Mulher, entre outras coisas, você vai ter dores de parto. Então agradeçam a Eva por essa dor de parto que você tem, que você teve, e que alguns aqui ainda terão. Senhor, não veja a hora de ter dor de parto. O Senhor te abençoe. Senhor te abençoe. Que você tenha as dores de parto, mas tenha o filho que você tanto deseja. Glória a Deus. Aleluia. Certamente morrerás. E tem gente que morre porque dá ouvido a quem não pode ser ouvido. Um outro exemplo é Caim. Gênesis no capítulo 4, 6 e 7. Olha só, irmãos, esse é para a gente pensar muito a respeito do nosso comportamento. Olha o que diz o texto: então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Você está irado, você não está com uma cara boa. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se você andar direitinho, obediente, você não vai ser aceito. Agora, se todavia você proceder mal, eis que o pecado jaz à porta. O pecado está batendo à sua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Se a gente não dominar os nossos desejos, irmãos, não tem limite para as coisas que a gente possa fazer. Um dos maiores problemas que nós temos é justamente controlar o nosso desejo, porque a gente tem desejo de muita coisa. Pastor, é pecado desejar? Depende do desejo, mas em princípio não. Mas quando você dá vazão ao seu desejo, irmãos, aí tem coisas que vão te trazer problema. O Caim foi avisado. Caim foi avisado: você está mal, rapaz, você está mal, estou vendo pela tua cara. Claro que o Senhor já sabia, você está mal, e o Senhor avisa como? Vai falar diretamente com você? Às vezes não. Por que Deus usa a pregação? Por que Deus usa irmãos, usa a gente na rua? Irmão, tudo bem com você? Pô, você está assim, está chateado? Às vezes Deus usa a gente na rua que você nem conhece, e está vendo que você não está bem.
Se alguém falar isso para você, irmãos, pare e pense, peraí, tem alguma coisa errada comigo? E você sabe que sim, e você sabe o que está acontecendo contigo. Há desejo no coração, a gente precisa dominar. O Senhor nos deu esta capacidade da gente dominar os nossos desejos. E como é que a gente faz isso? Há algumas questões da oração, da leitura da palavra, que lava, que purifica, que santifica. Agora, se a coisa está difícil, você ainda continua vendo o que não deve ver, falando com quem não deve falar, tendo relacionamento com pessoas que não deve ter, irmãos, as consequências vão vir. Caim fez isso, ele obedeceu, e nós estamos falando do próprio Deus que falou com ele, não teve intermediário, mas foi o próprio Deus que falou com ele. Ele ignorou, ele depois que sai daquela conversa com Deus, vai lá e mata o seu irmão. As consequências, ele foi excluído do convívio da sociedade que já estava estabelecida ali, vão me matar. Já tinha sociedade, vão me matar porque tem mais gente. Não, vou te colocar uma marca que a gente não sabe exatamente o que é, mas ele tinha uma marca, ele levava uma marca do pecado. Às vezes o mundo quer deixar marca em nós, e é dessas marcas do pecado que a gente precisa fugir. Um outro exemplo, a mulher de Ló. A gente lembra que eles estão lá em Sodoma, estão em Gomorra. O anjo fala com Abraão: vou destruir a cidade, estou avisando, Abraão, estou avisando, vou destruir. Senhor, se tiver 100, não, justo, não, 50, 25, 10, não destruo. Aí Abraão falou assim: não tem mais jeito, o Senhor está avisando. Aí os anjos vão lá, falam com Ló: olha só, pega a tua mulher, tuas filhas e os teus genros e vamos sair, porque o Senhor vai destruir. Não, entra aqui, vamos levar eles para dentro, para dar uma comida para eles. Anjos que estão materializados, estão com pessoas ali, e eles estão ali, e o povo quer abusar deles. Aí ele fala o seguinte: ó, não dá mais, é o seguinte, vamos embora. E eles saem, aspas, eles estão saindo, eu creio que eles estão saindo da porta da cidade, e a mulher de Ló, a Bíblia fala que ela olhou para trás. Na verdade o texto original não é esse, o texto original é: ela demorou-se, ela se demorou. Por quê? O coraçãozinho dela ainda está ligado nas coisas lá da cidade, na casa, dos bens, etc, etc. Os anjos pegam Ló e as filhas pela mão e saem, não tem mais tempo. O que acontece? Vem aquela catástrofe ali de enxofre, e aquela região para isso ali, fogo, e consome, certamente cobre ela com sal. Aquela região ali é de sal, tá, que fica perto do Mar Morto, e ela é coberta de sal, virou uma estrada de sal. O pessoal bota aquela estrada paralisada. Ela foi coberta junto com a cidade. Não foi falta de aviso. A gente está caminhando e de vez em quando a gente quer. Quem põe a mão no arado não pode voltar atrás, porque quem volta atrás é como o cachorro que volta ao vômito. E a Bíblia, para algumas coisas, ela é bem clara. Durante toda a vida de Israel sempre oscilou entre fidelidade e infidelidade. Os reis de Israel fizeram isso. O reino do norte, todos eles foram infiéis, Israel. Do sul, oscilavam, fidelidade e infidelidade, até que o Senhor avisou: vocês vão ser levados cativos, o inimigo vai tomar conta de vocês. Olha a palavra lá atrás, Deuteronômio. Não deram, se levou o reino do norte. 100 e poucos anos depois, Judá, que se sentiu santarrão, tem esse negócio, irmão, não é nada espiritual, eu sou muito espiritual, olha a minha roupa, olha a minha, tenho oportunidade,
irmãozinho lá que está na dificuldade, ao invés de estender a mão, ainda acaba de... Judá fez isso com Israel, que eram irmãos dele, Judá, Reino do Sul. 100 e poucos anos depois, Judá fez a mesma coisa e foi levado cativo pela Babilônia. Não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. O Senhor avisou todos os reis, olha, e nos últimos, olha, faz acordo com Nabucodonosor. Não. Vou fazer acordo, não. Ah, que isso? Eu vou me entregar? Eu sou o povo do Senhor, Israel, povo escolhido. Ah, é? Fizeram acordo com o rei Neco do Egito. Aí o Nabucodonosor, chegou lá e massacrou Israel, derrubou o templo e destruiu o templo pela primeira vez. Não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. E nós, irmãos? Quantos avisos a gente tem recebido na nossa vida a respeito de algumas coisas? O Senhor está avisando. O Senhor está avisando. O Senhor está avisando. A gente tem recebido aviso de muitas coisas e a gente não toma posição, a gente não toma uma postura que a gente tem que tomar. E quer que Deus... O Senhor resolve. O Senhor resolve, mas Ele resolve com atitude nossa. Ele não fica assim, não, meu filho, não esquenta, fica quietinho, que eu vou resolver o problema para você. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Às vezes, e muitas vezes na nossa vida, a gente fica postergando algumas coisas que a gente precisa decidir, a gente não faz. A expressão que normalmente nós usamos, vai dar tempo para resolver. Eu não vou nem perguntar, irmãos, porque eu ia ser o primeiro a levantar a mão. A gente posterga coisa que a gente tem que fazer, tem que decidir logo, a gente não faz. Vai dar tempo. E às vezes não dá tempo. Eu tenho alguns testemunhos bem ruins para contar para os irmãos. Bem ruins. O aviso chega e você não toma a devida providência. E às vezes você entende o recado e fala assim, isso é um sinal. 94, mais ou menos, eu tinha uma moto 250. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, aqui em parênteses. Não importa o que você esteja fazendo, estou totalmente envolvido na obra de Deus, coisas ruins podem acontecer, tá? Mas eu estava fazendo a obra, eu vou dar esse exemplo aqui, porque em 94, preparando evangelismo, irmãos, eu estou preparando evangelismo, lá no seminário na EPOI, a gente ia para uma cidade fazer, e a gente mapeava a cidade, saía, e eu ia da minha casa, perto de São Cristóvão, morava na São Januário, no prédio, ia de moto, minha moto era bem novinha, né, e naquele dia eu parei a moto na frente, na calçada da igreja, Campo de São Cristóvão 338, antigo templo, que agora está com o pastor Samuel Câmara, e o 200 agora está com Madureira, e parei a moto ali, subi lá com o pastor Nemuel, a turma preparando evangelismo, botei um cadeado que era mais pesado que a própria moto, na porta da igreja. Irmãos, quando acabou por volta de 10 horas, 10 e meia, quando eu voltei, cadê a moto? Só tinha vaga, e nem vaga era que estava na calçada, só tinha a moto. Aí eu falei, Senhor, o que a gente faz? Senhor, eu estou fazendo a tua obra, Senhor, sou ofertante, sou dízimo, o cara levou a minha moto, Senhor, tá bom. Passou cerca de um mês, eu estava mudando desse apartamento para quem morava ali na São Januário, ali bem no início, prédio grande, e indo para o lugar que eu moro hoje, ali na Sinimbu. Estava preparando, era de aluguel, e estava com meu tio estava lá nesse dia,
que a gente pintou o apartamento, vou deixar o apartamento bonitinho para devolver. E eu fui de moto, emprestado do meu irmão, igualzinha. Parei onde parei, moramos ali 5, 6 anos, mais ou menos, né? Fomos para lá em 89, em janeiro que nós casamos, saímos dali no início de 94. Durante todo esse tempo eu tive moto, parava uma vez, esquecia a moto lá fora com a chave na ignição, porque tinha garagem, tudo. Mas como a gente ia sair logo, eu não vou botar lá dentro não. Irmãos, tem coisa que a gente fala, se eu pudesse voltar atrás, não dá para voltar atrás. Último dia que eu estava ali, último dia, irmãos. Aí quando fizemos lá, acho que meu irmão estava, quando nós descemos, cadê a moto? Entenda isso. Eu fiquei muito chateado. Eu acho que você também ficaria. Muito triste, muito chateado, muito mesmo. Mas eu entendi, isso é um aviso. Olha só, eu entendi, isso é um aviso. O senhor quer que eu dê um tempo com esse negócio de moto. Eu parei. Eu tive algumas situações de moto que a gente ficaria aqui muito tempo falando sobre motos, algumas aventuras de moto, muitas. Eu entendi que aquilo é um aviso de Deus, foi o seguinte, ó, para. Eu parei. Vou contar outra tristeza para vocês. Não sou muito de contar coisas, não, mas eu quero que isso edifique a sua vida. Porque às vezes a gente procura e depois quer botar a culpa em alguém. É que nem multa de trânsito, você avança o sinal, você vai pelo acostamento, depois, aquele guarda, não, é você, o problema é você. Irmãos, eu andei, há bons anos atrás, estava andando sem habilitação da moto, aí passava por blitz, e os caras nunca paravam, aí eu falava assim, meu Deus, eu tenho que resolver esse negócio da habilitação, nunca parava, aí, saía outro dia, passava, quando passava por blitz, meu Deus, eu tenho que resolver esse problema, aí você vai postergando, sabe por que a gente não toma decisão? Porque não aconteceu nada, aí você acha que, não, eu vou, vai dar tempo, um belo dia eu saí de casa, quando eu estou passando, blitz, o cara parou, irmãos, eu fiquei tão envergonhado, em cima de edificação para nós, que o rapaz me pediu a carteira e falou, da moto, não, da moto, aí o cara começou a anotar, para rebocar a moto, e não sei o que, e aí depois que ele tinha feito tudo, eu falei, poxa, eu sou militar, por que o senhor não falou antes? Eu falei, fiquei com vergonha, para piorar, rebocaram a moto lá para Campo Grande, um lugar que tem um Detran, que vai lá em Campo Grande, eu não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, acho que foi no mesmo dia, peguei o trem, irmãos, São Cristóvão, vou lá resolver, antigamente dava um trabalho, que você não tem ideia para tirar a moto, era um trabalho terrível, está pensando que resolveu? Resolveu não, estou lá resolvendo uma fila tremenda para esperar a ser atendido, e demora, aí você tem uma fila terrível para você pegar um papel, para você ir pagar no banco, para depois você voltar para liberar a moto, nessa que eu estou esperando ali, o telefone toca, meu cunhado, marido da irmã da minha esposa, Pedrinho, então onde? Eu falei, eu estou aqui resolvendo um probleminha, que eu arrumei, por falta de, por ter postergado, é um probleminha, por quê? O que houve? Está tudo bem? Não, tio Orlando morreu, ele era tio do meu coisa, quem é o tio Orlando? Pai da minha esposa, eu estou lá em Campo Grande, minha esposa está em São Cristóvão, aí eu falei assim, Senhor, misericórdia, a gente não ouve, a gente vê os avisos e a gente não toma atitude, e depois, irmão, é só problema, como se não bastasse ter lá aquele problema de ir lá pegar a moto, aí eu tive que voltar depois de pegar minha esposa para ir lá para o quilômetro 32, que ele morava lá na época, tem que resolver, resolva, decida resolver o problema que você está passando, não postergue, porque a tendência é que ele
piore. A gente vai enrolando, vai postergando algumas coisas. E eu listei apenas 4, poderia ser muito mais, de coisas que a gente não resolve e que o problema vem. Número um, coisa que a gente enrola para resolver: vida financeira. Está com problema, vai pegando emprestado, vai se enrolando, não tem controle no cartão de crédito, e depois, irmãos, que a coisa perde o rumo, e a gente conhece gente que pega até dinheiro emprestado de gente na rua, que depois fica sendo ameaçada. Quer ter uma vida financeira equilibrada? Não pegue dinheiro emprestado, irmãos. Faça contenção de despesa. Ah, mas está difícil. Irmão, macarrão com feijão. Mas eu gosto de sair. Segura as saídas e peça, Senhor, me ajude. Peça a orientação do Senhor. Aqui a gente tem um curso muito bom que a gente fez aqui com o Rodrigo, lá de Piedade, que fala sobre finanças. Irmãos, procure ajuda, mas não empurre com a barriga problema financeiro, porque você está sendo avisado, não faça isso, olha, não pegue, não, mas eu vou resolver, e só se enrola. Número 2, nos relacionamentos indevidos, amizades e relacionamentos emocionais. Cuidado com as suas amizades. Quantas vezes a gente ouviu isso? Garoto, adolescente, com quem você está andando? Rapaz, ensinar amizade para você. Relacionamento emocional. Essa pessoa, acho que não é. Acho que não. É melhor não, porque você analisa. Você vê o relacionamento que o rapaz tem com os pais, com a família. Você vê o relacionamento que a filha, que a namorada tem com os pais, o respeito. São sinais, aviso que a gente está dizendo, não embarca nessa. Quantas pessoas foram avisadas de relacionamentos e não deram ouvidos, e hoje sofrem no casamento? Pastor, tem como resolver? Vou largar. Irmão, não é opção. Mas agora não pode, a gente cai de novo. Você vai levar um peso nas costas se você tomar essa decisão mais fácil, porque a gente, quando tem um problema, a gente quer a solução mais fácil. Tipo, o guarda pegou e quando ele fala assim, essa multa aqui, você vai pagar 200 disso, mais 200 daquilo, mais reboque, e vai ficar caro. Ele já está te dando uma dica: se você deixar assim comigo, resolve o problema. E tem muito crente que vai no caminho mais fácil, mas as consequências vêm e não sabe por que está com problema financeiro. Número 3, caminhando aqui para o final. Número 3, aviso dado e as consequências determinadas na nossa saúde. A gente vê aí hoje, graças a Deus que mudou muito o conceito a respeito de cigarro, por exemplo. A caixa, aquela carteira de cigarro, vem lá um camarada todo deformado, câncer, isso, aquilo. Tem gente que fuma, olha para aquilo ali, o cara está mal, fazendo a foto e continua fumando. A gente ouve, a gente foi bombardeado de informações a respeito de saúde. A gente é bombardeado, precisa ter atividade física. Vida sedentária traz problema. Homens que já passaram aí dos 30, 35, acho que é por aí, precisa fazer os exames de PCA, para ver se o sangue, se tiver muito baixo, acho que é muito baixo, né? Muito alto, é porque toda vez que eu vou, graças a Deus, cara, não precisa fazer aquele outro exame não, mas se não tiver bom, não tem jeito, meu irmão. Se não tiver coisa, não tem jeito, vai ter que fazer aquele que os homens fazem. O aviso é dado, faça. Conheço uma menina que trabalhou comigo, que o pai dela não queria ir para o hospital, nunca queria. Pai, vou fazer exame, pai, o senhor está cuidado. Não queria. Aí um dia começou com dor, foi com dor, aí vai, exame, o que tem? Câncer de próstata. Tentou correr atrás, morreu. O aviso é dado, a gente tem
condições, hoje tem clínica da família, pastor não tem condições, clínica da família, irmãos, sai mais barato, demora um tempinho, só não se cuida quem não quer, aí depois você está sendo avisado, aí você não toma atitude. E número 4, os avisos que são dados na nossa vida espiritual, há sinais claros. O exemplo que a gente tem aqui muito claramente foi que a gente falou sobre Caim. Caim, o teu semblante caiu, está caído, você não está bem, a tua cara não é boa. Se você se consertar, se você andar bem, as coisas vão bem para você. Agora, se você não se acertar, o teu pecado vai te dominar, e depois que domina, irmãos, para voltar é muito complicado, é muito complicado. Terminando, Jesus deixou o maior aviso para a humanidade, Jesus deixou o maior aviso para a humanidade, maior de todos, quando ele disse, João capítulo 14, versículo 6, respondeu Jesus, está com os seus discípulos, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Aonde está a solução do meu problema? Nele, sem Ele não há salvação. Pastor, nós aqui todos somos crentes, então sabe o seguinte, há condição para que a gente alcance a salvação, mas pastor, eu estou com um grande problema, só nele há solução, só nele há solução. Pastor, mas o senhor falou que se a gente tomar uma atitude, as consequências, elas já estão determinadas, e estão. A gente toma algumas atitudes, ou deixa de tomar algumas atitudes, em que as consequências já estão determinadas. O Senhor falou o seguinte, só existe 2 caminhos. Qual é o primeiro caminho? Ou você vai para o céu, se aceitar Jesus e andar em fidelidade com Ele, ou você já está no inferno se não aceitar Jesus. Quando eu digo já está, é porque você já está caminhando para lá. Então já está determinado? Já está determinado. Quem determina para onde nós vamos? É o Senhor? Não é. Quem determina o nosso destino somos nós. Você determina para onde você quer ir, você determina para onde você quer chegar, e não depende de ninguém, não depende de marido, de esposa, de filho, de pai, de mãe, de ninguém. A decisão é exclusivamente sua. Não põe a culpa em ninguém, porque se tiver um culpado, esse culpado é você. A boa notícia que tem para esta manhã, já que a gente ouviu algumas coisas aqui bem chatas, eu vou dizer para você, Lucas capítulo 15, enquanto você fica de pé, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 17, que texto lindo, olha o que diz o texto, Lucas capítulo 15, vai falar sobre o filho pródigo, o texto diz o seguinte, então caído em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e aqui eu morro de fome. Esse rapaz, ele está numa casa abençoada, um pai certamente rico, ele resolve ir embora, ele usa 2 argumentos importantes para uma decisão. Número 1, o argumento natural, raciocínio, quantos trabalhadores do meu pai têm alimento farto e eu aqui padecendo fome? Ele está usando o seu intelecto, a sua razão. Aí ele começa a ter, agora, usar a sua
o aspecto espiritual do conhecimento que ele tinha. Ninguém tem esse tipo de atitude se não tiver conhecimento. Esse rapaz saiu sabendo que ele estava fazendo a decisão errada que ele estava tomando, mas ele deixou o pecado dominar ele. Ele foi. A boa notícia é que tem como reverter isso. Tem como reverter isso. E ele diz o seguinte: levantar-me-ei. Levantar-me-ei. Talvez alguém nesta manhã aqui esteja com problema, tomei decisão errada, está pagando um preço por causa disso. Está pagando um preço por uma decisão errada, ou porque fez errado ou deixou de fazer aquilo que era certo. E talvez essa palavra seja para você. Se levante. Opa, hoje é dia de decisão. Hoje é dia de decisão. E ele diz: irei ter com meu pai. Ele está falando do pai natural dele, mas nós podemos dizer: eu vou ter com o Senhor hoje, eu vou ter com o Senhor, vou ter uma conversa séria com o Senhor hoje, porque eu já estou de pé, vou na presença dEle, e vou dizer para Ele: Pai, pequei contra o céu e diante de Ti. Você reconhece o erro que você tem diante de Deus e diante dos homens. Eu já pedi perdão a Deus. Não é assim que funciona. Não adianta você querer se acertar com Deus se você não se acertar com quem você tem tido um relacionamento ruim, com quem está em guerra, com quem te magoou ou você magoou. Não, eu já resolvi com Deus, já pedi perdão, já estou lavado, já estou participando da ceia. Não funciona desse jeito. Você precisa acertar as coisas. Pequei contra os céus e diante de Ti. Ele fala: não sou digno de ser chamado teu filho. O que é isso? Humildade. Reconheça. Reconhecer que errou, que tomou a decisão errada, para que Deus reverta a situação. Ele continua dizendo: eu não posso ser chamado como um dos seus trabalhadores. Ele foi para o pai dele, aí o pai recebe, abraça, beija, e ele toma, não é só tomar decisão, ele decidiu e agiu. Não adianta só você: acho que eu vou fazer isso. Meu irmão, não adianta. Decidi que eu vou fazer, tá, já fez? Não adianta nada. Eu decidi que eu vou pedir perdão. Já pediu? Não. É decisão e é ação. É decisão e ação. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E no versículo 24 ele vai dizer o seguinte: depois do irmão ter falado: o senhor recebe ele assim? Eu sei que quando a gente faz coisas erradas, toma uma decisão errada, a crítica vem, irmãos. Chove crítica. Chove crítica. É do sinal, é de uma doença que você não resolveu. Você está vendo? Eu te avisei. Quantas vezes a gente já ouviu: eu te avisei. Eu não te avisei? Eu te avisei. Eu te avisei. Eu te avisei. Falei para você: não vai no acostamento, não avança o sinal, cuida da sua saúde, faz o exame, não pegue dinheiro emprestado, controla o cartão de crédito. Eu te avisei. Eu te avisei. Dos relacionamentos que teve com pessoas erradas. E no versículo 24 ele vai fechar dizendo o seguinte: ele errou, mas ele estava morto, e agora ele reviveu. Eu quero orar nesta manhã por pessoas que algumas coisas morreram, no teu entendimento morreu, não tem mais jeito. Sempre há esperança no Senhor. Hoje é uma manhã de reviver para o Senhor, de falar: errei, eu não devia ter falado, eu não devia ter feito, ou eu devia ter feito, eu devia ter feito aquele negócio, eu não fiz, eu empurrei com a barriga, e agora as consequências vieram. Eu queria orar por você. Se você quiser vir à frente, para que a gente ore e venha. Se não, fique onde você estiver, meu irmão. Não estou preocupado se você vai vir à frente ou não, porque a mensagem, ela não é, o nível da mensagem, ela não é elevada pelo número de pessoas que vêm à frente. Porque se fosse, eu ia fazer um apelo aqui, que eu seria o primeiro a estar aqui na frente. Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com a tua vida.
teu caminhar com o Senhor, com a tua intimidade com Ele, curado ou não curado, com problema ou sem problema, o importante é a comunhão com o Senhor. O importante é ter o nome escrito no livro da vida e manter ele lá. Colocar o nome lá é até fácil. É fácil. Você bota, aceitei Jesus, está lá. Manter lá, meu irmão, é o nosso grande desafio. Que esta manhã seja uma mudança, seja uma manhã de renovação, de falar: errei, tomei a decisão errada, mas a partir de agora as coisas vão mudar. Amanhã eu já tomei a decisão, vou resolver aquele problema, não vou empurrar lá mais não, amanhã, porque eu creio que o Senhor vai agir em meu favor. Amém, queridos? Eu falei que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se tiver alguém aqui nesta manhã que ainda não entregou a vida para o Senhor está te dando um aviso: não deixe para amanhã, que pode ser tarde demais. Você pode levantar a sua mão e falar o seguinte: eu quero aceitar Jesus na minha vida. Não é amanhã não, é hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Vamos orar, depois nós estaremos cantando para terminar. Orar pelos irmãos que estão aqui à frente, por você. Pai, te adoramos nesta manhã, Senhor, te bendizendo por esta manhã tão especial para nós, de ceia, de celebração. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo louvor. Obrigado por tudo que já tens feito nesta manhã. Oramos pelos teus filhos que estão aqui à frente, o que não vieram à frente, mas sabem que precisam tomar decisão na vida, Senhor, que já foram avisados, estão sendo avisados mais uma vez hoje, para que os ajude a decisão, tu possas ouvir, ver a atitude que eles estão tomando, Senhor, o que eles colocaram no coração, e o testemunho seja contado para a glória do teu nome. Te louvamos, abençoamos os teus filhos que estão aqui à frente, quem que não vier, para que cada um de nós, Senhor, possamos ter a sensibilidade de ouvir a tua voz e de saber as coisas que nós precisamos fazer, a atitude que devemos tomar naquilo que tem nos atrapalhado na nossa vida, na comunhão contigo. Oramos por isso e por tudo te damos graça em nome de Jesus, amém. Vamos estar orando, terminando, e vamos terminar saindo, louvando ao Senhor. Obrigado por esta manhã, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, por esse momento de comunhão. Tu veio nos dar um domingo muito abençoado, Pai, lembrando dos nossos irmãos que estão passando por lutas. Teu filho Jason, Senhor, que a gente possa já ter boas notícias neste dia, da alta dele, Pai, mais uma vez lembrando do anjo e tantos outros. Colocamos nas tuas mãos, pedindo: Pai, leva-nos em paz, leva-nos debaixo da tua boa mão, de paz, de comunhão, de intimidade contigo, nos alertando, Senhor, sempre, nos avisando como tens avisado, do nosso procedimento, aquilo que precisamos fazer. Assim oramos e por tudo te damos graça, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo, que Ele nos avisa sempre, esteja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre, todos dizem amém. Louve ao Senhor enquanto você vai cumprimentando o sermão. Bom domingo, Deus te abençoe. Adoração.